Bom, boa tarde. Já estamos na tarde aqui. Prazer estar aqui com vocês. Vamos dividir aqui um painel bem breve, 20 minutinhos, sobre fundo de financiamento para inovação. Estamos aqui eu, Rodrigo Montezuma, sou gerente de inovação aberta da ArcelorMittal. E vamos explorar um pouquinho aqui o que a gente vem trabalhando corporativamente como fundos para inovação. E aqui também o Renato. Por favor, Renato, se apresente aí. Boa tarde a todos. Eu sou Renato, sou fundador e CEO da Capital, uma gestora focada em inovação bastante brasileira. Então, temos dois investidores complementares aqui dentro do setor. Vamos lá, poder fazer um bate-papo bom aí. Legal. Primeiro, Renato, acho que vale contextualizar, né, o papel dos fundos de Venture Capital e explicar um pouquinho mais, né, como é que é a atuação da Capital, o foco de vocês têm um foco muito voltado à inovação, por favor. Vamos lá, tentar facilitar, desmistificar um pouco qual que é a nossa habilidade, qual que é a habilidade do nosso capital. O papel do Venture Capital mundialmente não é muito diferente no Brasil. Obviamente que a gente está cada vez mais se profissionalizando, mas a gente, como já tem aí 21 anos de casa, já pode falar que a gente já tem isso bastante consolidado, mas o nosso papel é tentar tirar da pesquisa de bancada, tirar da mão daquele empreendedor que tem ali uma certa especialização tecnológica, setorial, colocar dinheiro, colocar metodologia e fazer desse empreendedora, um case de negócio, né, que vai ser investido, não só capital, metodologia para fazer isso crescer. O que a gente faz em Capital, lá na gestora, é tentar identificar aquelas verticais que são diferenciais competitivos de país, que a gente fala, né? O Brasil não é bom em todos os setores da economia, em todas as dinâmicas tecnológicas. A gente seleciona aquelas que o Brasil provavelmente ou já faz em padrão mundial, ou melhor até do que outras geografias do mundo. Porque a gente acredita que a maior probabilidade da gente fazer boas inovações são dentro desses setores, onde a gente tem uma predisposição positiva geográfica ou uma disponibilidade qualificada de capital humano, e é ali que o nosso capital e metodologia vai provavelmente gerar grandes companhias. Então, o setor de mineração é um setor que a gente está aí já mergulhado há 4 anos, a gente deve estar louco para trazer novidades aí. A gente queria ter trazido já nessa Expo Zibra, ainda não deu, mas em breve espero que eu traga aí uma boa novidade para o setor, né, para olhar de fato aí as startups dentro do setor de mineração, coisa que a gente já faz em outros setores, já faz de forma agnóstica, já faz com alguns dos que estavam aqui dentro, nesse palco, na verdade, antes da gente. BNDES estava aqui, FINEP não, BID estava aqui, são investidores com a gente em outros setores. BNDES tem 5 fundos de investimento em diferentes teses com a gente. Então, essa é um pouco da nossa habilidade, olhar isso de forma até bastante distante, né? Nossa habilidade é estar sempre muito na fronteira tecnológica, tentando trazer o que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos para o dia a dia das corporações. E aí que eu acho que conecta um pouco com o Rodrigo, com o Arcelor, com iniciativas de Corporate Venture Capital, que tem, acho que o Rodrigo vai falar, tem um olhar umbilical ali de um dia a dia. Também a gente estava falando aqui de Embrapis, né, que vai resolver aquele desafio que está muito na cara, a jogar uma âncora também um pouquinho mais no longo prazo. Mas acho que esse é o legal do painel aqui, de como a gente conversa bem com as estratégias diferentes, mas muito primas, né, do ponto de vista de inovação. Isso aí, se complementam bem, né? E acho que é legal o quanto vocês, além do capital, conseguem trazer metodologia, né? Que muitos desses empreendedores precisam disso, de fato, para além do capital. Aqui no fundo corporativo, além do capital também, a gente traz visão de negócio mesmo, né? Como é que esse empreendedor, essa empreendedora melhora o seu business, profissionaliza questões que ele não tem ali como foco principal. Às vezes ele é muito bom numa coisa, mas sempre falta alguma coisa, né, para ele crescer melhor. Então a gente também traz essas capabilities que o nosso negócio tem, né? A gente tem uma empresa enorme, tem várias áreas ali que podem apoiar, e a gente usa esse conceito de smart money, né? É o dinheiro inteligente que vem junto do capital por si só, como eu falei, essas outras capabilities jurídica, administrativa, de gestão, muitas vezes, que os empreendedores e empreendedoras precisam para fazer os seus negócios darem certo.
eventualmente até base de cliente, né? A gente tem diversos mercados que a gente atende com venda de aço, a siderurgia é o nosso negócio principal. Então a gente olha sempre para oportunidades que tenham relação de alguma forma com a nossa cadeia de negócio, né, de valor ali, e o que a gente pode trazer além dessas capabilities também para apoiar o crescimento das empresas. Então, base de clientes é um exemplo muito claro e que faz muito sentido, né? É muito mais fácil você escalar um produto a partir de uma base de clientes já te entregue do que você correr atrás de criar essa base. E aí, trazendo exemplos ilustrativos aqui, né? Hoje na ArcelorMittal nós temos uma área focada para inovação, trabalha os conceitos de inovação aberta, novos negócios, e temos também o fundo de investimentos, que é o Assolab Ventures. Ele foi criado em 2021. Hoje a gente já tem 6 startups investidas. Como eu falei aqui, todas têm algum tipo de relação com o nosso negócio e a gente trabalha muito esse conceito de Smart Money. Tem um viés de geração de valor para o nosso negócio, né, de curto prazo. Exemplo, uma das investidas nossas é uma empresa de gestão de resíduos. Nós somos um negócio que gera muito resíduo, então a expertise deles para a gestão desses resíduos para a gente faz muito sentido. Ao mesmo tempo, a gente apoia esse negócio a crescer, a se expandir, com base de clientes, com conhecimento, com capabilities, como eu falei, e olhando ali para o médio e longo prazo para a realização financeira que o fundo tem como premissa também básica. Além desse fundo, que é Latam, a ArcelorMittal aí globalmente tem o fundo XCarb. A ArcelorMittal se coloca hoje como líder da descarbonização global na siderurgia e tem investido muito nisso. Então esse fundo são 100 milhões de dólares investidos anualmente, até 100 milhões de dólares investidos anualmente, aí em tecnologias disruptivas para a descarbonização, e aí a gente está falando principalmente aqui de novas fontes ou novas formas de uso e aplicação de energia na siderurgia. E isso impacta, obviamente, muito o setor de mineração também, né? Então, mineração está olhando também muito para isso, e aí a gente também tem essa via aí de inovação. E os fundos, como citado aqui já na Embrapi, a gente usa muito para desenvolvimento de projetos pontuais, e outros fundos aí a gente está sempre atento aos editais de fomento para que a gente desenvolva os nossos projetos ali de geração de valor mais de curto prazo. Não, vou tentar de novo colar aqui um pouco as nossas histórias, né? Acho que um ponto que você falou, e a gente bate isso bastante, empreendedor, na verdade, o que ele mais precisa é de cliente, né? O empreendedor, se ele não tiver cliente, ele não adianta ter dinheiro, não adianta ter metodologia, não ter nada. Então, de fato, colar ser investido por um investidor, por uma corporação que seja estratégica dentro do setor, acho que é um dos principais valores que vocês, como investidor de uma startup, com certeza põem na mesa. Depois vem o dinheiro, a metodologia, que é super importante, o amadurecimento profissional da estrutura da startup, etc. Mas acho que isso é super relevante, né? Todo mundo se diz empreendedor de sucesso porque eu captei dinheiro. E isso para a gente tem quase um grau de infantilidade assim, nisso. É importante, põe graxa na máquina, mas com certeza ter um cliente importante é primordial para testar o produto, etc, etc. Eu acho que, assim, só voltando um pouquinho aqui para o fundo de financiamento para inovação, acho que o primeiro fundo nosso foi lá de 2006, né? Hoje a gente tem mais de 70 companhias, são mais de 10 veículos em diferentes safras, em diferentes teses, sempre com um olhar com bastante Brasil. E aí acho que dentro dessa né, para quem eventualmente deve ser, principalmente as corporações que estão aqui, acho que a grande amadurecimento que a gente viu, independentemente do setor de mineração, acho que o setor de mineração está precisando dar uma acelerada, a gente estava até brincando com isso, né? Acho que é uma brincadeira meio séria. Eu acho que o setor de mineração e outros setores do Brasil precisam correr um pouco atrás da inovação, né? A gente precisa se mexer. Palavras em comum que a gente está vendo em todos os painéis: sustentabilidade, descarbonização, legado social, transição energética. E isso não é diferente no setor da construção civil, isso não é diferente no setor de clima, não é diferente no setor de agro, só que algum desses setores já estão um pouco mais na frente, já estão um pouco mais preparados. Então, acho que vale a pena ouvir cases como o da Arcelor, ou quiser tirar dúvida aqui com a gente, de como a gente olha e ajuda as corporações a partir do nosso trabalho, como é que a gente trabalha junto, em alguns casos, para fazer isso acontecer. Então, o fundo de investimento, ele é nada mais do que um chassi em que
né, dá transparência, te dá conforto do ponto de vista de investimento, é um ente regulado por CVM. Então, para as corporações, além desse conforto financeiramente falando, te dá proteção patrimonial, te dá um benefício tributário, enfim, tem outras belezas por investir através de um fundo ou não. Mas acho que a iniciativa de investir através de uma holding, ou seja lá do que for, eu acho que ela é super válida, né? Entendam qual que é o melhor veículo para você fazer, qual o tamanho de cheque, qual é a geografia que você vai fazer o investimento, qual o tamanho da participação. Mas eu acho que antes de começar essa discussão, ou em paralela a vocês terem essa discussão internamente, eu acho que o Rodrigo pode ajudar, eu acho que precisa de um amadurecimento, um processo quase de autoconhecimento da corporação. Né? Isso, muita corporação bate lá na porta da gente, quero fazer um fundo de dezenas de milhares de reais para investir, e você não precisa de 3, 4 perguntas para perceber que aquela corporação não está pronta para fazer os investimentos. Né? A área financeira, a área operacional não está devidamente alinhada ou remunerada para cuidar de uma startup, a área financeira ainda curto-prazista, olhando o CDI. Então, não adianta, né? Se você não tiver um amadurecimento corporativo para alinhar todas as áreas da corporação que vão estar conectadas a um portfólio de investidas para fazer o melhor uso, etc., fundo de investimento, hold de investimento, isso não adianta de absolutamente nada. Né? Então, eu acho que a principal recomendação que eu daria para quem quer se juntar, acho que arruma bem a casa, amadurece profissionalmente bem a casa para uma jornada que ela não é de curto prazo, né, Rodrigo? Assim, a gente está há 20 anos, a gente está começando agora a terminar o primeiro fundo, que é um dos primeiros fundos de inovação do Brasil, que está com a gente há 15 anos, e é uma jornada de longo prazo. Então, se todo o time da corporação ou o CNPJ não estiver alinhado com a iniciativa, porque os CPFs normalmente eles podem se perder, né, se trocam, etc. Mas se o CNPJ não estiver alinhado para fazer essa iniciativa de longo prazo, a chance de morrer é grande, né? Sem dúvida. Acho que é necessário ter uma estratégia clara de inovação, né? E aí, a partir dela, definir a tese de investimento e aí buscar o melhor veículo, né? Melhor maneira se de se fazer curto, isso. é longo prazo, Exato. o que eu vou olhar, uma coisa mais umbilical, ali mais perto dos desafios de inovação aberta, ou não, eu vou soltar realmente uma âncora lá no super longo prazo para tentar trazer coisas realmente muito disruptivas. Transformacionais, Né? Exatamente. E aí até investimentos pontuais também, né? Podem ser conjuntos, podem ser entre corporações, podem ser entre corporação e fundo. E aí acho que é legal a gente falar um pouco mais de sinergia entre o fundo corporativo e o fundo de venture capital tradicional, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho, acho que são habilidades complementares, a gente já fala bastante isso, né? Ainda tem reduzido, mas eu já tenho o meu corporate venture capital, então eu não preciso do venture capital, e eu acho isso, né, não faz nenhum sentido. Eu acho que o venture capital, né, o VC mais o CVC, é onde você ganha a potência completa. Então, leiam a gente muito mais como um parceiro, eventualmente que está mais, né, numa linha de tempo um pouco mais desprendido das amarras corporativas. Então, a gente, com o time, se permite olhar coisas mais curiosas, que estão mais na fronteira, porque é meu papel como gestor especializado a ter essa liberdade de ir até lá. Normalmente, a corporação coloca um mandato que pode criar algumas amarras. Então, a parceria, o co-investimento, a troca de prospecção é super saudável. E, de novo, vocês têm um ativo que a gente não tem. Vocês têm o potencial de contratar uma startup investida. Então, isso para a gente não só é conhecimento técnico. Se eu estou olhando uma startup, ligo para o Rodrigo fala, não, Renato, essa startup vale a pena, eu já ganhei um atalho enorme na minha prospecção. Se uma vez investida essa companhia, e essa companhia passa a ser fornecedora de Marcelor, e eu estou ganhando junto com o Rodrigo, está todo mundo, né, um ganha. O empreendedor ganhou, o Marcelor ganhou, e eu, gestor do fundo, ganhou. Então, acho que é um recado importante para quem tiver com CVC ou estiver pensando em construir um CVC, para não ter essa certa vaidade ou um certo egoísmo, né? Acho que a gente está aqui para a gente se complementar, né? Acho que todos somos agentes de inovação, eventualmente em diferentes estágios, até de tamanho de cheque, setorial ou tecnológico, que a gente precisa se complementar, né? A tecnologia, a inovação, você não consegue pôr ela muito cerca, né? É branco e preto, né? Tem vários tons de cinza entre o que eu acho que é para mineração e o que o Rodrigo acha que é importante para ele. Provavelmente eu vou apresentar
das minhas 70, ele vai falar, eu não tinha pensado nisso, isso aqui pode fazer sentido para o Arcelor. Porque a inovação, de fato, ela é muito dinâmica para a gente começar a querer colocar cerca, né? Então tem que estar perto, tem que compartilhar. E acho que vai falar de equilíbrio também, né? As capabilities são diferentes, como você falou, complementares. É claro que a gente ser um cliente de uma investida é uma chancela enorme, né? Para mim, para você. Mas além disso, como eu falei, base de cliente, né? Eu poder também indicar as minhas investidas para os meus próprios clientes. É uma chancela enorme para eles também e para a investida é uma capacidade de escala muito maior. E aí o que a corporação, né, o fundo de venture capital tem o viés financeiro naturalmente mais forte, né, tem toda a expertise de gestão de um fundo. Os fundos de CVC são muito mais novos, né, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente traz também um pouco mais eu diria, pé no chão, né? E aí, voltando à questão do equilíbrio. Então, o capital vem com aquela visão de crescimento talvez exponencial, não de curto prazo, né, mas como já dito aqui, mais de longo prazo, mas a corporação vem para colocar o pé no chão e também para, de certa forma, abrir suas portas, claro, com parcimônia, para que o empreendedor também explore o que tem de bom lá dentro, para além das capabilities que eu falei, né, jurídica, administrativa, de gestão, etc., mas eventualmente para um conhecimento fabril. Mais técnico, né? A gente tem uma investida que é uma startup focada em IoT, né, em soluções industriais. É um prato cheio para ela entrar numa ArcelorMittal e conhecer de processos industriais de siderurgia e ter ali possibilidades de, né, desenvolvimento de hardware, de software para esse mercado. É claro que eu tenho que pesar também o que é diferencial competitivo para mim e o que não. E o que não for, com certeza a gente vai colocar para fora para que a startup, né, se desenvolva, cresça, enfim. Isso acontece muito entre as próprias startups, muitas vezes, Exato. né, de troca e complementariedade de tecnologia entre elas, etc. Isso aí. Exato. E quando a gente fala, né, do fundo que eu já comentei, o XCarb, para tecnologias disruptivas, de novas formas de energia, de se produzir aço, isso aí já é pensando também no planeta. Não é só no meu negócio, é um diferencial competitivo para o setor como um todo. É isso aí. Então faz muito sentido. As questões concorrenciais, em determinados casos, elas ficam até menos importantes, né, quando a gente fala de novas tecnologias que vão mudar o jogo para a sociedade como um todo. E só voltando aqui, né, então, quem estiver ouvindo a gente para falar de fundo de investimento, acho que um ponto, dá uma olhada em tamanho de orçamento, né, assim, não, 100 milhões de dólares, a Vale tem um fundo de 100 milhões de dólares, etc. Isso não está escrito em pedra, né, não é esse o valor, mas de fato precisa casar o tamanho da estratégia, o tamanho da corporação, né, quais são os territórios que deveriam ser atacados por uma agenda de inovação, versus o seu orçamento, que você tem lá dentro da área financeira, orçamento de longo prazo, etc. Eventualmente não precisa ser um fundo exclusivo, né? A gente tem dentro de casa fundos que a gente chama de multi-corporate, então são várias corporações que investem, que têm objetivos parecidos ou objetivos em comum, que investem num único fundo. Então, né, 10 cotistas põem 10 milhões de reais, cada um você põe um fundo de 100. Então, você tem um fator até de multiplicação de capital que ganha uma potência de um fundo de 100. Então, essas 10 corporações acabam tendo uma potência maior quando co-investe. Então, dá uma olhada também nos tipos diferentes de fundo, como você pode entrar, mas, de novo, acho que o primeiro passo é fazer bem o dever de casa antes de né, conversar com o Rodrigo, conversar com a gente, tanta gente bacana para conversar sobre o tema, antes de tomar nenhuma iniciativa que seja curto prazista, que você fica com um fundo meio capenga, com um empreendedor chateado porque você não conseguiu entregar o que ele precisaria ou acreditou que você ia entregar. Então, isso estraga o mercado e eu acho que é péssimo para o patrocinador da iniciativa também. Mas acho que é um pouco disso. Legal. E aí, super me coloco à disposição aqui também para trocar ideias, né, com quem quiser estruturar o seu fundo. A gente está à disposição. Reforço o que você falou, Renato, e sempre com aquele foco estratégico, né? Alinhamento à estratégia do negócio, o que se espera no médio e longo prazo de um fundo de investimento dessa natureza, para se colher os resultados, né, para ter esse balizamento, esse alinhamento estratégico claro, e aí depois o resultado vai estar, obviamente, com um nível de risco que um fundo de investimento em inovação demanda, mas certamente alinhado à expectativa que se tinha lá no início. E aí, como você falou, independente dos CPFs que passarem por ali, É isso aí. mas o CNPJ vai ter a visão macro.
com equilíbrio entre inovação e rentabilidade. Eu acho que esse é outro recado importante para a corporação, é nunca desequilibrar muito essas coisas, porque acaba não dando muito certo. Né? A inovação precisa dar resultado, sem dúvida nenhuma. Acho que, enfim, acho que é só um pedido. A gente, enfim, agradece aqui. Rodrigo, obrigado pelo convite. Obrigado aí, Expo Zibran.